Boa noite. Hoje é a sessão da sexologia e eu trouxe a doutora Kátia, endocrinologista do HSP, e ela é responsável pelo ambulatório de pessoas trans lá no hospital. Então, ela vai falar um pouquinho como funciona as questões no hospital e falar um pouquinho também da saúde da população trans. A gente troca muito, muito não, né? Troca um pouco os pacientes. Eu encaminho alguns para ela, ela encaminha alguns para mim. Vamos lá, Kátia. Obrigada pela presença. Boa noite a todos. Obrigada, Milcha, pela apresentação e pelo convite, tá? Meu nome é Kátia, para aqueles que não me conhecem. Eu trabalho lá no IANSP já tem 22 anos, mas somente há 3 anos que a gente atende, a gente conseguiu começar esse ambulatório transgênero, né? E, de fato, a doutora Milcha tem sido um grande apoio aí no setor da ginecologia para as nossas pacientes. Já na Prefeitura de São Paulo, eu trabalho ao mesmo tempo e lá eu já atendo pessoas trans há 9 anos. Então, é onde eu tenho um volume maior de pacientes, é onde eu tenho uma experiência maior com essa população. E vou tentar passar aqui em poucas palavras para vocês o que que a gente faz nesse ambulatório, tá? Então, começando com alguns conceitos básicos, a gente tem muitas diferenças entre o que é sexo biológico, identidade de gênero, expressão de gênero, orientação sexual, né? Então, começando por sexo biológico, a gente define ao nascimento pela genitália da criança, né? Então, se a criança tem uma genitália feminina, a gente diz para a mãe, olha, é uma menina. Se a criança nasce com uma genitália masculina, a gente diz para a mãe, olha, é um menino. Mas se a criança nasce com uma genitália indefinida, que a gente não consegue definir o sexo ao nascimento, a gente fala que é uma criança intersexo, tá? Isso não tem nada a ver com identidade de gênero, né? Identidade é como a pessoa se identifica. Então, o que é uma pessoa cis, o que é uma pessoa trans? Então, assim, pessoa cisgênero é uma pessoa que se identifica por seu sexo biológico de nascimento. Então, por exemplo, uma mulher cis é uma mulher que nasceu com genitais femininos e se identifica como mulher. Homem cis, da mesma maneira, é aquele homem que nasceu com sexo biológico masculino e se identifica com o sexo masculino. Já pessoas transgêneros são pessoas que não se identificam por seu sexo biológico de nascimento. Então, por exemplo, um homem trans é uma pessoa que nasceu com genitais femininos, mas se identifica como homem. Então, a gente fala um homem trans. Mulher trans, da mesma maneira, são mulheres que nasceram com genitais masculinos, mas que se identificam por sexo oposto, né? Identificam como mulheres, tá? E tem também a questão das pessoas travestis, que é meio sinônimo aí de mulheres trans. Elas, em geral, não se incomodam, algumas não se incomodam de modo nenhum de ser chamadas de travestis. E temos também, dentro dessa questão LGBTQIA+, as pessoas não binárias, né? Que são pessoas que, por exemplo, os agêneros, são pessoas que não se identificam nem com sexo biológico masculino, nem com sexo biológico feminino. Existem também aquelas que têm gênero fluido, são pessoas que transitam pelos dois sexos. Então, no momento da vida, ela se sente mais uma tendência feminina, uma época da vida, ela tem uma tendência mais a ser uma pessoa masculina, né? Eu tenho um paciente, só vou fazer um parêntese aqui. Esse é um paciente da prefeitura, que ele fala para mim: olha, doutora, eu gosto de transitar meio lá, meio cá. Então, essa coisa de gênero fluido. É uma pessoa que já tem 39 anos, mas que nunca quis mudar seu nome masculino, né? Então, são pessoas que têm esse gênero aí fluido, neutro, né?
Assim como existem outras identidades. Por exemplo, existem as pessoas que são crossdressers. O que que é isso? São pessoas que se identificam com o seu sexo de nascimento, mas tem alguns momentos que elas gostam de se vestir como o sexo oposto. Determinadas situações, determinados momentos, ela não, ela quer ser diferente, ela quer se vestir como o sexo oposto. Tem também as pessoas drag queens, né? Que são aquelas pessoas que fazem performance artísticas, podem ser homens trans ou homens cis, mas que gostam de se vestir de gênero numa performance artística, né? Aquele estereótipo feminino, né? É importante deixar claro que tudo isso nada tem a ver, é totalmente diferente com orientação sexual da pessoa, né? Orientação sexual seria é, aquela pessoa que eu quero me relacionar afetivamente, sexualmente, né? Então, por exemplo, homossexual pode ser uma pessoa, um homem cis ou trans, que se relaciona com outro homem cis ou trans. Mesma coisa as mulheres. Homossexuais são aquelas mulheres que podem ser cis ou trans, se relacionando com outras mulheres cis ou trans. É diferente dos heterossexuais, que são aqueles que se relacionam sempre com o sexo oposto. Então, por exemplo, eu tenho uma mulher cis ou trans se relacionando com um homem cis ou trans. Então, daí vem a questão do heterossexualismo, tá? Existem também aqueles pansexuais, que são pessoas que não se incomodam, se relacionam com qualquer tipo de pessoa, homem, mulher, cis ou trans. Eles têm relação com pessoas e não com determinados gêneros, né? E assim como existe também o outro oposto, que são as pessoas assexuais, que não se sentem atraídas por nenhum gênero, tá? E aí, então, chegamos na questão da expressão de gênero, que é é o modo como eu me visto, o modo como eu quero me mostrar para o mundo, como eu quero me expressar para o mundo, o modo como eu quero que as pessoas me vejam. Então, por exemplo, os homens gays usam aquele jeito de se vestir mais afeminado, as mulheres lésbicas, às vezes, aquela roupa mais masculinizadas e tal. Ou, por exemplo, a mulher trans, ela se veste, ela põe um vestido, ela põe uma calça mais apertada. Ou o contrário também é verdadeiro, o homem trans, ele se veste sempre com roupa mais masculinizada, né? Nunca usa saia e tal. Então, isso seria a questão da expressão de gênero. Seguindo ainda com alguns conceitos básicos, a questão da incongruência de gênero, né? É uma condição relacionada à saúde sexual e não a um transtorno mental. Em 2019, a OMS excluiu a transexualidade do capítulo de transtornos mentais, que era assim que era classificado no CID-10. Já na versão do CID-11, incongruência de gênero começou a ser relacionada com uma condição relacionada à saúde sexual, e não mais como um transtorno mental. E a gente usa nos receituários, a gente usa nos CIDs dos atendimentos, sempre o código F64, tá? Disforia de gênero é quando essa incongruência de gênero causa um desconforto ou um sofrimento nessas pessoas, pela sensação de inconformidade pela pessoa não se reconhecer no corpo do gênero que ela se identifica, tá? Isso gera muito sofrimento, já vi muitas pessoas trans se automutilarem por conta dessa questão, dessa disforia de gênero, tá? As pessoas falam para mim, olha, doutora, os homens trans, né? Olha, essas mamas, são o motivo da minha disforia. Ou então, as mulheres trans falam para mim: olha, doutora, a questão de eu ter ereções assim, é, espontâneas às vezes, isso me incomoda muito e tal. Então, realmente, isso é disforia de gênero, tá? E o nosso papel como médicos é ajudar essas pessoas na sua
afirmação de gênero, né? Com tratamentos hormonais, com tratamentos cirúrgicos, a pessoa vai ficando cada vez mais feliz, vai diminuindo seu grau de ansiedade. Tudo que é feito para afirmar o gênero dela deixa ela mais confortável e mais vivendo de uma maneira mais feliz, né? Essas pessoas têm direito a nome social, né? Pode ser mudado o nome delas em cartório, e o que também reforça a questão da afirmação de gênero, né? Nós, como profissionais de saúde, nunca devemos deduzir informações a partir da nossa visão, dos nossos próprios conceitos. A gente não pode tirar conclusões precipitadas de uma pessoa que a gente está atendendo. Então, a gente sempre tem que perguntar, sempre tem que questionar. Qual é o seu gênero? Qual é o seu nome social? Como é que você quer que eu te chame, né? Qual o seu nome social, independente do nome que você chamou ali na identidade de nascimento dela, né? E nós, profissionais de saúde, geralmente estamos muito despreparados para atender essas pessoas. Não é raro um próprio colega da endócrino virar para mim e falar assim: Olha, vou te encaminhar um paciente trans, porque eu não sei como é que atende isso, né? Então é muito desconfortável para a pessoa trans escutar uma coisa dessa, e isso também mostra esse nosso despreparo para atender essas pessoas que são quase 2% da população brasileira. Então, nós temos sempre que acolher e respeitar essas pessoas que já são tão discriminadas, né? Então, como é que eu faço a identidade? Como é que eu começo o meu atendimento quando eu estou frente a uma pessoa trans? Primeiro eu pergunto, qual a sua identidade de gênero? Qual o seu nome social? Como é que eu posso te chamar? Qual o seu sexo de nascimento, seu sexo biológico? Qual a sua orientação sexual? Se é uma pessoa que tem vulva, eu preciso perguntar se você tem ou já teve algum tipo de penetração na vida, né? E sempre lembrando que essas práticas sexuais não definem, o gênero da pessoa, né? A gente sempre pergunta também se é uma pessoa que tem desejo de ter filhos biológicos, se usa algum tipo de método contraceptivo. No histórico das medicações, eu pergunto: você já se hormoniza? Você já se hormonizou alguma vez na vida? Ou você vai começar isso agora, aqui com a gente, aqui comigo, né? Além do histórico de outras medicações. Eu preciso saber doenças gerais, se ela tem diabetes, pressão alta, se é uma pessoa que tem já um diagnóstico de HIV, se é uma pessoa que já tem alguma infecção sexualmente transmissível, algum remédio psiquiátrico para ansiedade, para depressão. Então, isso tudo é muito importante na nossa anamnese, tá? Essa população é uma população que tem uma menor escolaridade, por uma dificuldade maior de permanecer na escola, de concluir ensino fundamental e médio. A adolescência já é uma fase complicada da vida das pessoas, né? E essas adolescentes trans, sempre sofrem mais bullying, sempre se sentem diferentes, se sentem excluídos, são pessoas que têm um pior histórico alimentar. A maioria delas sempre conta uma história de depressão, de ansiedade, uma população que tem também um risco maior de abuso de álcool, de cigarro, de outras drogas. E tem um histórico importante sempre de violência, sabe? Física, seja ela física, sexual, ou uma violência verbal, uma violência por conta, assim, da questão de abandono familiar. Nem sempre a família, o pai, a mãe, os irmãos estão de acordo com a identidade de gênero que essa pessoa adota. E chegam a expulsar essas pessoas de casa. Eu tenho muitos pacientes que, assim, jovens ainda, mas que já moram sozinhos,
ou estão de favor na casa de um namorado, de uma namorada, na casa de um parente que acolheu essa pessoa quando o próprio pai e a mãe expulsaram. Tenho pacientes, pessoas que moram em abrigos, né? Então, é realmente uma população que tem também uma menor chance de frequentar serviços de saúde, menor acesso a serviços públicos de uma maneira geral, pessoas que são muito desrespeitadas em relação à sua identidade de gênero, tá? Porém, a Prefeitura de São Paulo tem feito um trabalho muito importante de sensibilização junto às unidades de saúde para melhorar o acesso dessas pessoas aos serviços de saúde, pelo menos. Tá? É uma população que tem um maior risco de suicídio, maior risco de assassinato. Não é raro a gente ver na mídia casos de hominicídio, de feminicídio, de transfobia, de homofobia, né? O Brasil é um país que registra aí um grande número de assassinatos em números absolutos dessa população trans, tá? Mas, então, a vida dessas pessoas tende a melhorar com a questão da transição, de gênero, com a questão da hormonização, os procedimentos cirúrgicos, o que vão melhorar a afirmação de gênero, levam uma melhora na saúde mental, na saúde emocional e no bem-estar dessas pessoas, o que diminui as demandas em saúde mental. Falando em processo transexualizador, o próprio nome já diz, é um processo ao longo de anos, né? Então, a pessoa chega para mim, ela acha que vai tomar hormônio, um mês, 2 meses, ela quer tomar doses cada vez maiores de hormônio, e é difícil ela compreender que isso é um processo, é como se fosse uma puberdade de novo, né? Para que o gênero se afirme. Então, a gente sempre conta com o apoio de psicólogos, de psiquiatras, quando necessários, de fonoaudiólogos para trabalhar a voz, assistentes sociais para ajudar com todas essas questões sociais, sites, direcionar para empregos. Então, o papel da assistente social também é muito importante. O papel dos ginecologistas, dos urologistas, dos médicos endócrinos, enfim, pessoas que estejam dispostos a ajudar e médicos que estejam aptos a hormonizar essas pessoas, tá? Então, para os homens trans, a gente tem usado a undecilato de testosterona, que é uma injeção intramuscular aplicada a cada 3 ou 4 meses, e é uma medicação que está disponível nas farmácias do SUS. No IASP a gente ainda não tem, tá? Cada ampola tem 250 miligramas por ml, cada ampolinha tem 4 ml. Então, a gente injeta aí mais ou menos 1.000 miligramas a cada 3 ou 4 meses. Agora, uma pessoa muito jovem, 18 anos, está começando a hormonização agora, nunca teve contato com hormônio, geralmente eu começo com meia ampola para a gente sentir, ver como é que a pessoa está indo, e começa aos poucos, né? Ah, a gente não usa mais Durateston, Deposteron, que são medicações que fazem pico de testosterona com 2 a 3 dias, causa muita irritabilidade. Depois a gente tem uma queda brusca das quantidades de hormônio, então não permite um nível sérico legal. Por isso que a gente usa um desilato que dá níveis mais estáveis aí da testosterona. E uma coisa muito importante, o paciente já entra em amenorreia já nos primeiros meses de uso, tá? É muito raro um paciente falar para mim, olha, já faz 6 meses que eu apliquei a primeira dose e eu ainda estou sangrando, né? Então, isso é muito raro, mas acontece também, tá? Em relação aos efeitos desejados, o que que mais os homens trans querem? Primeiro, essa questão da menstruação, eles querem realmente se ver livre da menstruação, e eles querem logo ter barba, né? Ter, assim, essa questão de pelos faciais. Muitos já começam a usar o minoxidil tópico para estimular o crescimento de pelos na face. Eles desejam sempre também ter uma massa muscular importante, né?
Eu tenho até um paciente muito interessante que ele fez há muitos anos atrás um implante de silicone nos ombros. Então ele parece assim, aquele jogador de futebol americano, sabe? E claro que isso hoje está dando problema nas articulações, ele já está entrando numa fila para retirar esse silicone e tal, mas estou só frisando essa questão que eles desejam muito esse aumento de massa muscular, tá? E por outro lado, eles sempre se queixam. A gente começa a hormonizar, aí vem a questão da acne, né? Por aumento da oleosidade da pele. Então, não é raro a gente ter também que direcionar essas pessoas para tratamentos com dermatologista, tá? E a questão da alopécia, né? O padrão masculino de cabelo também é uma coisa indesejada que eles se queixam bastante. Aqui eu apontei, a minha experiência prática, o que mais eles desejam, o que mais incomoda, mas tem outras, muitas transformações aí, a nível de corpo, tá? Em relação às mulheres trans, a gente faz essa terapia hormonal cruzada, via transdérmica ou via oral. A gente usa, em geral, 2 miligramas de gel, ou 2 miligramas de comprimido, ou 100 miligramas, microgramas, desculpe, de adesivo transdérmico, né? Então, a droga que a gente é padronizada na Prefeitura de São Paulo é o valerato de estradiol, cada comprimido de 2 miligramas. A gente sempre inicia com essa dose e a gente pode chegar a uma dosagem de 6 miligramas ao dia, tá? A gente não usa estinil estradiol porque existe um risco maior, um risco muito alto de tromboembolismo venoso, tá? Eu prescrevo muito via oral, né, para essas pessoas mais jovens, mas a partir de uns 40, 45 de idade, aí a gente já prefere a via transdérmica, né? Em relação a antiandrógenos, que a gente usa também para bloquear a testosterona, os famosos bloqueadores, né? As mulheres trans sempre vêm muito preocupadas em usar os bloqueadores. A gente usa o acetato de cifloterona, um comprimido ao dia, cada comprimido tem 50 miligramas, ou a espironolactona, que é o andrógeno, o antiandrógeno mais fraco, tá? Cada comprimido de 100 miligramas. Eu notei muito na prática clínica essa questão da diferença da ciproterona e da espironolactona, numa época que a prefeitura teve muita falta de ciproterona, então a gente acabava trocando o antiandrógeno pela espironolactona, e aí a gente vê que realmente a espironolactona não é um bloqueador legal aí da questão da testosterona, tá? Em relação aos efeitos desejados, né? O que mais as mulheres trans desejam é que a mama desenvolva logo, né? Mas a gente sabe que isso vem num período aí de 2 a 5 anos, o volume máximo que essa mama, o desenvolvimento máximo que essa mama vai atingir. Então, às vezes elas falam para mim, doutora, mas eu quero um peito maior. Eu falo, olha, isso a gente vai ver o que que o seu organismo tem capacidade, tá? E depois coloca a prótese se não estiver satisfeita. Mas a gente tem que aguardar aí esse período de pelo menos 3 anos hormonizando. A questão também da redistribuição corporal, né? Essas mulheres trans, elas querem ter curvas, tá? Elas querem ter diminuições das suas ereções e libido, isso a gente já consegue com mais ou menos 6 meses de hormonização. E também a questão que incomoda muito essas mulheres é a questão dos pelos corporais, né? Elas começam a se barbear menos à medida que a gente começa, então, a hormonização. E a questão também da flacidez do pênis e volume testicular é uma coisa que elas desejam bastante, tá? Ah, em relação aos adolescentes trans, a gente fazia bloqueio puberal da puberdade, quando essas adolescentes chegavam para nós na fase pré-púbere, né? Ou então a gente usava, naqueles que já tinham iniciado a puberdade, uma espironolactona, por exemplo, para as meninas trans, né? Mas o CFM vetou tudo isso
vetou essa questão do bloqueio hormonal agora em abril de 2025. Apesar de que eu recebi hoje uma notícia, eu vi na internet também, confirmo, que o MPF vai entrar com uma ação contra o CFM para garantir o direito desses adolescentes trans a poderem receber algum tipo de tratamento, né, para diminuir a questão da disforia, a disforia de gênero. Porém, aqueles adolescentes que já vinham em uso de alguma medicação, mesmo antes de abril, podem continuar as suas medicações, tá? Mas, teoricamente, formalmente, o uso de hormônios atualmente só é liberado a partir dos 18 anos, a terapia hormonal cruzada, né? Enquanto não se tem 18 anos, face à questão do acompanhamento multidisciplinar, com grupos de apoios para os pacientes e para os familiares desses pacientes também. É muito comum eu atender pessoas com 17, com 16, com 18 anos, sempre às vezes vem uma mãe junto, ou uma tia junto, ou uma avó junto, muito angustiada, chorosa, inconformada. Então é importante que essas pessoas, que esses familiares também participem desses grupos de apoio, né? Seguindo nesse processo transexualizador, existe uma série de coisas, uma série de composições, alterações corporais transitórias que as pessoas fazem para sua afirmação de gênero, né? Por exemplo, homens trans, eles querem esconder suas mamas, então eles usam os binders, que são faixas para fazer a compressão, a ocultação da mama. Muitas usam esparadrapos mesmo, né? E uma vez eu peguei um homem trans que chegou com uma reação alérgica importante, justamente nessa faixa que ele usava o esparadrapo na região das mamas, né? Eles também podem fazer ocultação dos volumes da silhueta, usando cintos, espartilhas, fitas adesivas, né? Já as mulheres trans, elas fazem a aquentação, que é essa questão de esconder pênis e testículo. Então, elas fazem uma atração do pênis posteriormente, junto ao saco escrotal, usando também fitas, esparadrapos, roupas compressivas, né? E tem mulheres que ainda assim, mulheres trans que ainda se sentem muito desconfortáveis e falam para mim: olha, doutora, eu só uso vestido porque eu não consigo usar um short, eu não consigo usar uma calça. E então elas se sentem muito desconfortáveis com essa questão, tá? Ahn, e existem outras transformações transitórias que podem ser utilizadas, o recurso das próteses externas, né? Então, a questão dos sutiãs de silicone, né, para aumentar o volume da mama nas mulheres trans. Os homens trans podem usar os packers, né, que são próteses com formato de pênis ou de saco escrotal, para fazer um volume na região genital. Esses packers, alguns permitem que a pessoa urine em pé, também ajuda bastante na questão da relação sexual, né? O que não é muito seguro é o prolongamento de clitóris, porque ele faz uma sucção, né? Então, pode provocar dor, edema, hipoperfusão. Então, eu particularmente nunca vi nenhum homem trans falando para mim que usa isso, tá? Em relação às transformações corporais cirúrgicas, né? Elas são autorizadas, atualmente a partir de 21 anos, né? Nas mulheres trans, a gente faz essa questão, a gente pode fazer a redesignação genital. Não são todas as mulheres trans que desejam essa redesignação. Uma grande maioria nem me pergunta sobre isso. E, por outro lado, algumas querem e se comportam de uma maneira muito incisiva nessa questão de desejo intenso dessa redesignação. Elas acham que só vão ser mulher depois que elas mudarem seus genitais, né? Então, é feito a questão da orquiectomia, com amputação do pênis, uma construção de uma neovagina,
com meatotomia, meatoplastia, construção dos lábios, vulvares, construção de clitóris, né? E aí as consequências também, tratar deiscências, fistulectomia, é um longo processo essa questão da redesignação genital, mas que realmente afirma muito a questão do gênero, né? As mulheres trans sempre recorrem também a implantes de silicone, tá? Quando têm um poder aquisitivo maior, elas logo de cara já querem partir para prótese, algumas nem esperam essa questão do desenvolvimento, da mama, ou seja, aguardar um período de pelo menos 3 anos se hormonizando para ver o volume que essa mama vai alcançar, né? E também tem as questões da voz, né? As mulheres trans, elas podem fazer a condrolaringoplastia para retirar aqui a cartilagem do pomo de Adão, para amenizar essa cartilagem. Também podem fazer cirurgias a nível de corda vocal, né, a glotoplastia, para melhorar, deixar a voz mais fina, a voz mais aguda, né? Não são todas as pacientes que desejam isso, mas eu tenho umas 2 ou 3 pacientes na prefeitura que estão aguardando aí e já então com acompanhamento de fono para já ir ajudando nessa questão da voz. Em relação aos homens trans, a mamoplastia masculinizadora, todos os homens trans desejam, mesmo quando a mama é pequena, mesmo quando a mama não é volumosa, é uma questão que todos eles desejam. Agora, a questão da histerectomia, nem todos desejam, alguns não se incomodam de manter lá o seu útero, a sua vagina, né? E pode ser feito, né? Histerectomia com ou sem anessectomia e colpectomias. A redesignação genital em homens trans ainda é realizado só em caráter experimental aqui no Brasil e só a nível de pesquisa, tá? Pode ser feito a vaginectomia, a colpectomia, pode também fazer implantes de prótese peniana, testiculares, a clitoroplastia, né? Em relação a outros procedimentos, outras cirurgias que essas pessoas desejam também, seria a questão da feminização facial, né? Diminuir os traços masculinos, diminuir as proeminências ósseas, mudar o contorno facial, às vezes colocar um enxerto para melhorar um pouco aqui as bochechas, a questão de diminuir lábios, diminuir um pouco o nariz. Ou seja, elas desejam transformar a face, né? A questão do implante capilar, né? É, também elas podem fazer. A questão de lipoaspiração corporal, a questão de usar prótese de silicone, né? Então, tem gente que quer aumentar o volume do quadril, aumentar o volume da nádega. Então, pode ser feito N coisas aí que ajudam essas pessoas a afirmar o seu gênero, tá? Apesar da gente usar testosterona nos homens trans e isso causar uma atrofia endometrial e vaginal, e apesar da gente usar estrógeno e antiandrógenos nas mulheres trans, e isso causar diminuição de qualidade, de concentração de espermatozoides, isso não pode ser, a terapia hormonal cruzada não pode ser usada como método contraceptivo. Então, é importante que a gente ofereça métodos anticoncepcionais para as pessoas que têm a questão da relação pênis-vagina, tá? Então, isso é muito importante a gente sempre frisar com essas pessoas a questão de usar preservativo interno e externo, até mesmo para a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, prevenção do HIV, mas de rotina, no protocolo de atendimento a essas pessoas trans, a gente faz uma vez ao ano uma coleta sérica mesmo de sorologias de sífilis, de hepatites, de HIVs, e a gente oferece e recomenda que essas pessoas façam testagem regulares, né, de HIV, de infecções sexualmente transmissíveis, né? A gente também sempre tem que lembrar de oferecer
vacinação para essa população, hepatite B, vacinação contra HPV, e também oferecer, a nível de evitar HIV, a questão da profilaxia pós-exposição, que a gente chama a PEP, que quando a pessoa tem aí uma relação sexual suspeita, ela pode procurar uma unidade básica de saúde e já usar uma medicação em até 72 horas dessa relação suspeita. A gente também oferece para essa população a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, para aquelas pessoas que são soronegativas. Então, ela vai ter uma medicação para usar diariamente, para ficar mais tranquila, para ter suas relações sexuais. E a cada 3 meses elas fazem uma testagem para ver se ainda podem continuar fazendo a PrEP, tá? Em relação à questão de sexo seguro entre pessoas que têm vulva, né? A gente sempre orienta a manter unhas curtas, usar a questão dos preservativos, das dedeiras, não trocar brinquedos sexuais, sempre lavar um tipo de recurso que elas possam ter usado durante a relação sexual, né? Em relação a rastreamentos, isso é muito importante, a gente não pode esquecer que essas pessoas também têm risco de tumores, né? Então, em relação a câncer de colo, é importante a gente rastrear os homens trans que ainda têm útero, aqueles que não desejam, que não desejaram ou que não fizeram uma esterectomia ao longo da sua vida. Eu tenho alguns homens trans que já têm na casa de 50 a 55 anos, que a gente tem útero e a gente tem que lembrar de fazer essa prevenção. Principalmente se já tiveram algum tipo de penetração vaginal ao longo da vida, né? Então, lembrando que esses homens trans têm a mesma chance de desenvolver câncer de colo de útero que as mulheres cis, tá? A gente pode, sempre durante esse exame, vocês entendem melhor do que eu isso, né? A gente pode oferecer que a pessoa introduza em si mesmo o espéculo, ou se tiver um exame muito difícil, que a gente use um pouco de estrogênio tópico para que fique mais fácil a introdução do espéculo, né? Em relação ao câncer de mama, a questão dos homens trans que não fizeram a sua mastectomia ainda, ou as mamas que não foram completamente removidas, também tem que passar por um exame de prevenção. Essas mulheres trans que também estão em uso de hormônios há pelo menos 5 anos, também é importante a gente lembrar de fazer um ultrassom de mamas, pelo menos, né? Ah, e essa realização desse exame em mulheres trans pode ser muito significativa também para a questão de afirmação de gênero, né? Já que a gente tem tantas campanhas, recomendando que as mulheres cis façam suas mamografias, periodicamente, então isso é uma coisa que afirma o gênero de uma mulher trans, né? Então, acho que era isso que eu tinha para conversar com vocês, de uma maneira aí bem sucinta, né? Agradeço muito aí, por essa aula. Muito obrigada. Muito obrigada, Kátia. Obrigada, Alguém Miúcha. queria fazer alguma pergunta? Oi, Miúcha. Bom dia. Boa Oi, noite, tudo bem? tudo bem, Roberta? E você? Tudo bom? Kátia, tudo Boa bem? Eu noite. sou, eu sou a Roberta, eu sou responsável pelo ambulatório de ginecoendócrino na infância e adolescência. Tenho pego bastante caso, assim, até teve um que me deixou desconcertada, porque ela tem 14 anos e ela chegou, querendo fazer a transformação, mas com 14 anos, e ela Sim. queria que eu usasse leuprorelina, fizesse um bloqueio nela. E eu queria entender, assim, se existe essa permissão para o uso da leuprorelina nesses casos, porque até que se prove o contrário, eu não tenho nem CID para isso, para colocar. E com 14 anos eu não tinha o que fazer ali, mas aí depois eu vi que em alguns lugares se fazem, eu queria saber a sua experiência sobre esse Havia, bloqueio. Sim. pode falar, Kátia. Então,
essa menina, no caso, ela já tinha 14 anos, né? Então, Sim. Um menino, na né? verdade, é um É, o menino, né? menino. É Sim, um menino trans, é um adolescente masculino trans, né? sim, E como já tinha 14 anos, eu imagino que ela já tinha aí característica sexual feminina já desenvolvida, então não tinha muita É que ela indicação. queria que parasse de crescer a mama, porque a mama estava incomodando muito, ela queria que a mama parasse de crescer. Mas Exato, a questão da disforia de gênero, né? é, Mas nessa idade não tem muito o que fazer, tá? teria que ser antes Principalmente da. agora, né, que o CFM vetou toda essa questão. Então, é mais essa questão de acompanhamento multidisciplinar, essa questão de psicologia, de psicoterapia, trabalhar muito com esse adolescente, porque realmente só com 18 anos que ele vai Sim. poder fazer. É mas como se Encaminhar para o você fala, já HC, fez, esses mas casos. você já fez algum bloqueio nesse intuito para que não desenvolvesse a mama? Eu fiquei numa situação tão constrangedora que eu explicava, Né? explicava, explicava e parecia que eu estava falando grego. Eu falava, não tem indicação. é, realmente é uma situação, é uma saia justa, tá? A gente pegar a adolescência. Tanto que na prefeitura a gente tem uma endócrino-pediatra que só aborda esses adolescentes dos 13 aos 16 e agora dos 13 aos 18, porque a partir de 16 a gente já poderia hormonizar antes, agora não, só a partir Não, dos né? 18. Sim, Então, da mesma maneira que você está me colocando, essa nossa colega endócrino-pediatra, ela me coloca da mesma maneira. É uma angústia muito grande para a pessoa e para nós médicos, né, que queremos Isso. ajudar e meio que estamos de mãos sim. amarradas atualmente, sabe? Ah, mas fiquei feliz porque eu não tinha para quem mandar, te achei. Então, Tem, mas no eu já servidor a tinha gente avisado. tem Alguém tinha passado o caso para mim, eu tinha encaminhado para a Kátia já. isso, E, a gente Albertinha, só esse pode. ano que isso mudou. Até recentemente Exato. se fazia o bloqueio, tá? Sim, Em adolescente. E o ideal é que fosse, inclusive, antes dessa idade. sim, Então, 14 anos já já é passou do muito. tempo. O ideal é que fosse Então, antes. mas aí você faz o bloqueio até quando? Também é complicado Até isso. 16. Então, até esse ano era 16, porque já era permitido fazer a hormonização a partir dos 16. Aí você Tá? bloqueava Esse até ano os mudou. 16 Até os mesmo. 16 Sim, bloqueava. sim. Mas aí Exato. você Isso muda compromete o muito. desenvolvimento também dela, né? Na Até, verdade, É, quer até falar, no Kátia? sentido que, assim, não sei, esse é meu ponto de vista, posso estar errado, mas ela ainda tem uma chance de mudanças, né? E tanto psicológica quanto corporal, para ela também se entender como pessoa. E ela tem que ter o tempo, né? Do próprio organismo. é um processo, né? Na verdade, é como se fosse uma puberdade. Então, é muito Isso. angustiante essa questão do adolescente, porque na cabeça dele, ele só vai ser um homem quando ele tomar o hormônio, né? E não é bem assim, ele já pode começar. Por exemplo, eu tenho uma menina trans que ela teve que mudar de escola para ela já iniciar a vestimenta feminina, para ela se sentir mais feminina mesmo antes de usar o hormônio, para ela poder se adequar a essa fase da vida, né? É. Essa questão também de usar o banheiro das meninas e tal. Então, a gente está muito a pé hoje em dia com essa questão de o que usar de medicamentos nessa faixa etária. Então, medidas psicossociais, grupos de apoio, é por aí, por enquanto, tá? É só E, você que está Albertinha, fazendo ou tem mais alguém? não, só no Kátia. servidor só A eu. Kátia. E eu tenho a companhia da endocrinopediatra, né? Então, quando eu pego alguma criança aí nessa idade, 14, 15, algum adolescente, eu peço a ajuda dela para ela ir acompanhando também junto comigo a questão de crescimento, idade Nossa, óssea, tudo isso é importante, é que né? tem vindo muito para mim. Mas tem Albertinha, assim, eu posso Oi, oi. complementar depois? Pode, fazia muito pode. sentido essa questão do bloqueio puberal, Muito. até para deixar esses meninos trans alcançarem uma estatura maior, né? Hoje em dia a gente, assim, hoje em dia a gente vê homens trans, é tudo baixo, né? Então tem uma É. estatura Sim, média de mulher mesmo, né? E o contrário também é verdade. A gente deixava as meninas trans crescerem muito por sim. conta de toda a genética masculina, né? Então a gente vê aquelas Só tem mulheres. benefício, na verdade, o bloqueio.
né? Só tinha benefício. Eu tenho uma Diminui paciente que tem risco de altura, melhora né? muito a saúde mental desses adolescentes. Diminui risco Né? de suicídio, diminui risco de um monte de coisa. Então, na Exatamente. verdade, Elas se dá um tempo, e automediam, assim, só quem sabe? é contra é quem não passa por isso, Exatamente. Quem não porque está ali quem de passa frente para o isso, e paciente. quem está lá tem a certeza na hora. E É, depois alguns mudam, até porque a identidade pode ser fluida ao longo da vida. sim, pode E ser. o adolescente, ele tem autonomia, inclusive isso tem até no. Não é um consenso, como é que chama, do adolescente. Então, acima de 12 anos, ele tem autonomia para fazer Sim, algumas escolhas, se não sim, envolver risco de morte, risco de algumas coisas. Então, a gente tem que sim. levar esse adolescente como um indivíduo que tem escolha, que poderia retardar uma situação que, para ele, pode mudar a vida inteira. Então, assim, não. Quem trabalha com isso, ou que trabalhou, quem já conheceu algum adolescente que passou por isso depois, sabe a importância que tem o bloqueio para esses Por casos. isso que eu fiquei contente, Miúcha. Recebi hoje pelo WhatsApp, né, no nosso grupo de saúde LGBT da Prefeitura, da Rede Sampa Trans, Sim. essa notícia. Uma assistente social colocou que o Ministério Público entrou com uma ação contra Ai, o que bom, CFM para derrubar essa liminar, né? Para a gente poder que bom. voltar a cuidar desses adolescentes trans com medicações, com drogas que possam realmente favorecer o desenvolvimento dessas pessoas, né? E a gente Mas não se está você falando for de fazer esse bloqueio, aí você faria a partir de quantos anos? esse bloqueio puberal tem que ser antes da criança começar a desenvolver a puberdade. Então, aí por volta de no máximo 10, 12 anos. A gente vê que tem meninas, que na verdade são meninos trans, que já têm mama com 12 anos, né? Então, tem que ser antes disso esse bloqueio puberal, né? E, na Mas verdade, isso, se a gente for mas, ver o histórico desses adolescentes, acho caiu, caiu, oi. desculpa. O histórico desses adolescentes, eles já contam que eles foram crianças diferentes, crianças que não se adequavam. Então, a gente já sabe que são pessoas trans mesmo, né? A história, quando a gente tira na anamnese, a gente já entende que é um adolescente trans. A gente já entende que isso não começou agora, não é uma moda, é uma coisa que já vem de lá de trás, né? Às vezes, quando o familiar vem junto, a mãe conta: olha, a minha filha nunca gostou de boneca, ela nunca gostou de vestido. Então, quando chega nessa idade aí, pré-púbere, 10, 9, 10 anos, a gente já poderia fazer o bloqueio puberal para que ela pudesse crescer e depois, com 16 anos, já começar essa terapia hormonal cruzada, né? Mas se chegar algum caso aí para vocês, quiser mandar para nós, a nossa endocrinopediatra, a Ju, ela é muito, acolhe muito esses adolescentes, né? Então, acho que é Não, interessante a gente ir trocando, a gente ir acompanhando junto esses pacientes, né? não, entendi. É que, assim, o que eu percebo nessa faixa etária é que elas ainda estão se conhecendo e 12, 13 anos, e muitas das vezes transitam, né? Ficam com meninos, ficam com meninas e transitam entre essas possibilidades para depois definir melhor. Então, também acho um pouco complexo bloquear e manter esse bloqueio até os 16, sendo que ainda a cabeça está muito confusa. O que eu acho que falta ali, falta realmente, é um apoio multidisciplinar, uma psicóloga Sim, voltada para isso, porque precisa. eu tenho muitas adolescentes que se cortam, muitas, muitas, Isso é muito por comum. N problemas, né? Eu também vejo. Ah, e muitas, inícios muito precoces de uma vida sexual, muitas vezes sem orientação, com um menino que uma vez nunca mais viu, e, e assim É, vai, né? Então, e assim vai. É a tal da doença social, né? Eu sempre falo. Sim, Não é só uma isso. doença de identidade de gênero, mas a doença social que vem por trás de toda essa condição, né? Dessa disforia de gênero, né? E tem também o Wagner, que é da urologia, que ele também tem abarcado alguns casos. Teve uma Sim, paciente que fez uma cirurgia, acho que na Tailândia,
que ele fez uma inversão peniana. Sim. Eu não sei se ela já passou com você, essa paciente, mas eu Foi acho que foi, agora, nesses últimos 3 anos? foi. Ela passou, acho que tem uns 6 meses com a gente. Mas ela tinha feito a cirurgia recente, estava ainda. Não. Essa Não, paciente eu não sei quem é. não. Não. Pelo contrário, eu tenho lá no IANSP, acho que umas duas ou três que estão aguardando ansiosamente. Ela Estava com. estava na fila do HC, nessa fila imensa, e aí, por fim, ela pagou fora na Tailândia, quase morreu lá, né? Mas É, operou, ficou feliz. Mas então, ela voltou toda infectada, teve que tratar essa vagina, que estava toda infectada, mas ficou com uma exato, vagina grande, assim, mas tem umas áreas de corpo peniano lá dentro e que ela sente dor quando tem ereção. é, E aí eu encaminhei para o Wagner, porque eu acho que ainda vai ter que ressecar alguma coisa. Mas assim, vem para mim, tem vindo para mim esses sim. casos. Essa também não Vem parar na conheço. gineco, né? É, Ai, eu mandei para o Wagner. É porque não foi uma cirurgia que ficou razoável, mas ainda ela tinha dor nessas áreas ali. sim, sim. E ficou com Assim uma como. uretra muito estranha. A uretra fica alta, assim, meio fora do lugar, né? É, Ma- na verdade, essa cirurgia não é uma cirurgia, né? São N cirurgias, é, uma atrás da outra, que a pessoa se propõe a fazer, né? Mas assim, eu tenho várias pacientes que não tocam nesse assunto da redesignação, sabe? Meio que elas. Sim, É a questão da mama, a questão de não ter que se barbear toda hora, já ajuda muito nessa questão da afirmação de gênero, né? E tem umas que se sentem confortável com essa questão da aquendação e, e ficam tranquilas. Não sei também se porque são mais esclarecidas, ou porque têm medo de fazer cirurgia, ou porque sabem que é um procedimento cirúrgico complexo, né? Mas e tem umas caro, que né? são totalmente afim e querem passar por todo esse processo, né? Algumas mais corajosas, eu diria. Aí essa nesse caso, como ela tirou o testículo, aí a testosterona dela foi para acho que 3, assim, baixou horrores, né? E aí ela queria repor. Melhorar Ela até. tava, porque É, ela ficou totalmente sem testosterona. é, é, Aliás, quando eu achar um atendo equilíbrio assim, muitas vezes é difícil, né? é, Então, principalmente quando quando eu tem atendo, práticas sexuais específicas. exato, Quando usa a medicação, mas quer uma ereção, por exemplo, é difícil. exato. Essas mulheres trans é uma coisa bem delicada da gente acompanhar, né? A gente faz dosagens hormonais periódicas, seriadas. E eu às vezes falo para elas, olha, vamos diminuir um pouquinho a cicloterona, tá muito baixa a sua testosterona, né? Isso atrapalha a sua libido. Elas falam, não, doutora, deixa assim, né? E tem outras que até concordam, não, realmente, eu preciso melhorar um pouco mais. A questão de ter relação, né? Que tem umas que ainda usam seus genitais e vão continuar Sim. usando porque não querem a redesignação, né? Então é muito interessante você trabalhar com essas pessoas, com essas dosagens de hormônios. E o mais difícil para mim, o que que é? Entender o que que essas pessoas querem. Porque é tudo mulher trans? É, mas uma é diferente da outra, é diferente do que a outra quer, é diferente, essa questão também do gênero fluido, é muito difícil, eu só consegui entender isso na prática depois de alguns anos atendendo essas pessoas, sabe? Elas são muito complexas, tá? Eu tenho uma pessoa de gênero fluido que eu atendo, que eu exemplifiquei na aula, que ela já foi até seminarista, né? Então ficou lá 3 anos no seminário, né? Ou seja, aquela fase da vida que ela viveu, a sua vida masculina. Hoje em dia, Então, ela é uma pessoa que está se hormonizando, quer tomar, está tomando hormônio feminino, né? Então, essa questão do gênero fluido, ou seja, você entender o que que essas pessoas querem e Sim, elas entenderem o que que elas esperam do médico, né? Às vezes eu pergunto, o que sim. que você espera desse tratamento, né? Como eu posso te ajudar de uma maneira mais apropriada?
né? Como quer ficar, né, no Excelente. final? Quer baba, não quer baba? Porque É, algumas pessoas não binárias não querem fazer nenhuma mudança corporal. sim. Algumas querem fazer algumas mudanças. E algumas vêm naquela expressão de gênero bem confusa. Você vê uma roupa masculinizada, mas vem de unha pintada, vem de Aliás, brinco, vem com isso, eu ia falar maquiagem. sobre isso aqui. Eu não tenho algumas coisas para falar. Sim, Expressão de gênero não define identidade e nem sim, orientação. Então, isso é sim. importante, porque às vezes chega uma pessoa que parece uma mulher cis, meio masculina, e a gente sempre imagina alguma coisa. Não tem que imaginar, tem que perguntar algumas vezes como quer ser, uma pessoa quer ser chamada, ou se ela vem ou a gente não imaginar só porque ela é uma mulher cis, que ela é lésbica, só porque está de um jeito mais masculino. Masculinidade. Então, nunca imaginar, sempre perguntar. E sendo uma mulher, perguntar se tem relação com homens, com mulheres, e se tiver relação só com mulheres, se tem penetração. E lembrar que dedo é penetração, porque muitas vezes sempre teve penetração com o dedo e a pessoa nunca fez nenhum tipo de histologia, e é importante Exato. fazer prevenção. Então, teve um dedo, adentro precisa. Estava sem conseguir falar, as crianças saíram daqui a pouco tempo. Então, é isso. Travesti é uma identidade de gênero também. Então, a pessoa se autodefine Sim, travesti. E aí não tem relação com ter feito ou não cirurgia. Tem mulheres trans que não se identificam como travesti, se identificam como mulher trans, mas não querem fazer cirurgia. E tem outras que se identificam como travesti, e sempre no feminino, não é outra travesti, é sempre a travesti, uhum. que podem querer fazer a cirurgia. Acho que o resto a gente acabou conversando já. É um universo Kátia, tão grande, né? Tão complexo. sim. Acho que eu ouvi uma coisa de um psicólogo, eu acho que é isso. Eu acho que no momento a gente tem que formar caixinhas e definir algumas coisas, né? Então, para a pessoa que é diferente da maioria se identificar, olha, eu sou isso aqui, eu sou isso aqui. Mas se a gente pensar, cada um de nós tem expressões, identidades diferentes. Então, no final das contas, a identidade é uma coisa única, né? Cada um tem de um jeito diferente, cada um se expressa de um jeito diferente, expressa seu gênero, né, de um jeito diferente. Então, acho que é isso. A gente entender, não como caixinhas, mas como cada pessoa é única. No final, é qual é o pronome que quer usar, o que quer fazer com o próprio corpo, como que a gente pode ajudar. Eu acho que é Exatamente. assim, Isso realmente fecha o conceito de sim. transgeneridade, né? Acho Sim. que isso. E a gente não pensar com as nossas crenças. A gente achar que para essa pessoa seria melhor isso ou aquilo. Deixar a pessoa escolher. E muitas vezes é difícil, né? Porque a empatia real é a gente se colocar no lugar da pessoa, mas não existe, porque a gente não está no lugar da pessoa. A gente não viveu. Eu sugiro uma série meio pesada, mas que entendeu um pouco essa questão das pessoas trans, que é Pose. Você viu, Kátia? Pose. A série anos 80 nos Estados Unidos, mas no grupo de pessoas trans. Quer dizer, se Isso, passa nos anos 80, mas é uma série nova. essa série já me falaram numa das reuniões que eu fui, da, que a gente tem reuniões mensais, né? Essa questão Sim. na Rede Sampa Trans. Já me falaram, mas ainda não tive chance Sim, de quem não assistir. acredita em crianças ou adolescentes trans, quem não entende, eu acho que vem da série, vai entender o sofrimento dessas pessoas, Sim, sim, que é sim. real, É real. certo? Muito Certo. obrigada, Kátia. Obrigada. Kátia, só me Alguém, fala qual que é seu dia aí do ambulatório pra eu te mandar aí. Quarta-feira. quarta-feira, Ah, eu Quarta-feira de o dia da também minha sou manhã. ístero. Ah, tá. Eu tô à tarde. Quarta à tarde. Ah, você vem quarta-tarde. Mas se Eu tô você à tiver algum tarde. caso, você pode me chamar, ou chama a Miúcha, ela Eu faz tenho o contato, contato dela, eu te dou, você fala com Ah, ela. não, tá ótimo. tá Mas é porque bom? eu atendo até, assim, eu atendo os dois, né? Tanto a infância e adolescência, que aí vai até os 18, e a ginecoendócrino, que aí vem todas as alterações aí ginecológicas
da mulher, né? Desde malformações, amenorreias, enfim, tudo aí. Mas vem muita coisa, né? Mas eu vou te encaminhar, então, é É bom importante saber. saber também que eu posso É, contar com você se chegar lá algum sim. adolescente, em vez de direcionar para mim, Não, mas pode mandar para É, Miúcha, não, que mas tem umas que é porque é um pouco diferente, né? é Nossa, diferente a abordagem. Isso é é, verdade, é verdade. e eu Muito foco às bom. vezes no que a identidade dessa pessoa ou orientação pode causar em relação à disfunção também sexual dela. A E Miúcha alguns tá eu mais na acompanho parte só. sexual, né? Sim, E às vezes vem para mim por conta toda essa questão de harmonização, mas eu não tenho feito, né? Por conta dessa questão, eu tenho encaminhado, Sim. mas eu vou mandar para você. Que bom. Assim, Tá ótimo. tá joia. Obrigada. Nada, Então tá obrigada a bom, você. foi ótimo. Obrigada. obrigada, Kátia. Boa Obrigada. noite para todos. A Boa gente se noite. vê lá no hospital. Se Deus quiser. Tchau, muito Boa obrigada. noite. Boa noite.